A noite era de tensão e expectativa. Flamengo e Bragantino entraram em campo em um duelo direto que poderia alterar completamente o rumo do Campeonato Brasileiro. Aí você pega o Flamengo, porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí... Tem tido em campo uma perda de rendimento, né, por conta dos problemas que a sua diretoria, na maioria das vezes, tem criado. Os problemas. Conseguiu uma virada importante contra um adversário que... O Bragantino fez 1-0 e o Flamengo virou com paciência, com tranquilidade e acaba trazendo 3 pontos para casa que são fundamentais até pelo que já foi colocado pelo Raí. Em tese, poderia ultrapassar o Flamengo. Agora não. Agora o Flamengo volta a abrir 4 pontos com um jogo a mais. Então é um campo historicamente difícil para o Flamengo. Enfrentar o Bragantino como visitante historicamente é difícil para o Flamengo. Primeira vez que ele jogou especificamente no Cícero de Souza Marques, enquanto na Bia Bichedi aí atrás, passa por toma um gol com 8 segundos ali dentro do segundo tempo. Porque se eu estivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal. Você não vai ficar dando pau no Flamengo, ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. E ganhei uma partida onde eu realmente tinha muita dúvida de conseguir. E reage muito bem no jogo, empilhando oportunidades, empurrando o adversário para trás. Até pelos números que você colocou, pela tranquilidade do Bragantino. O estádio pulsando em vermelho e preto. Assistia atento a cada jogada. Do outro lado da tela, milhões de torcedores e comentaristas esportivos aguardavam por um espetáculo. E foi exatamente isso que receberam. Em um jogo eletrizante, o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1, com um gol nos minutos finais que incendiou a torcida e virou manchete em todo o país. Logo após o apito final, a mídia esportiva brasileira entrou em ebulição. A direção do Flamengo está tentando atrapalhar, né? Eles são os influencers. Também tentam. Palavra horrível, aliás. Mas e essa coisa tem importância hoje no cenário do futebol. Pois é, hoje eles têm importância. No Flamengo eles têm importância. Essa é a diferença do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras é blindado a esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o time do Flamengo superou também essa adversidade e ganhou uma partida onde eu realmente tinha muita dúvida de conseguir. Até pelos números que você colocou, pela tranquilidade do Bragantino. O Bragantino fez 1-0 e o Flamengo virou com paciência, com tranquilidade e acaba trazendo 3 pontos para casa que são fundamentais até pelo que já foi colocado pelo Raí. Ele fica 1 ponto atrás do Cruzeiro com jogo a menos. Que é contra o Sport. O Sport acabou empatando com o Vitória na Bahia, quer dizer... Vai ter que fazer. O normal é que ganhe, mas enquanto não tiver o ponto, não. Mas ele tem toda a condição de passar o Cruzeiro, como o Palmeiras também. Talvez com a vitória de hoje, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, também pode passar. Então, em tese, o Flamengo seria líder, o Palmeiras segundo e o Cruzeiro terceiro. Se todo mundo tivesse o mesmo número de jogos e Palmeiras e Flamengo vencessem esses jogos que eles têm a menos. Por hora, o Flamengo obteve um resultado importante onde poucos vão conseguir. Não é fácil ganhar lá em Bragança e o Flamengo traz essa vitória realmente fundamental. Lá na chegada, naquela reta final, quando eu acho que esses 3 vão estar lá brigando, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, esse resultado pode fazer diferença a favor do time do Flamengo. Se bem que o Palmeiras ganhou lá também, né? Ganhou, isso. Também de virada. Exatamente, foi. Então agora cabe ao Cruzeiro, que teve dificuldade no jogo de Minas para ganhar, ganhou com pênalti no final, conseguir alguma coisa em Bragança também, sempre baseado na briga com os 3. Estou falando especificamente de um adversário que é chato, mas claro, não é assim, né? Não é um campeonato entre os 4, não é só contra o Cruzeiro. Mas em tese, quando você arranca, quando um time que está brigando pelo título arranca um resultado desse, ele obriga os outros a fazer alguma coisa parecida para não ficar para trás. E, Piperno, vitória do Flamengo por 2-1. Em tese, o pior da rodada foi o Cruzeiro, que empatou com o Corinthians e acaba nessa questão de pontos, imaginando que Palmeiras e Flamengo vençam os jogos atrasados. Em tese, nessa rodada, o pior foi o Cruzeiro. E era, teoricamente, o que tinha mais facilidade. É verdade. O adversário menos difícil, pelo menos antes do jogo, pelo momento, era o Corinthians, né? Do que Fluminense no Rio e do que Bragantino em Bragança.
Concordo. Piperno, vitória do Flamengo, 2-1 contra o Bragantino. Muito boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Guilherme Silva, os colegas, um abraço à nossa audiência. Sem dúvida, foi um resultado excelente do time do Flamengo, porque, veja, até o gol do Wesley, enquanto o jogo com aquele placar de 1-1 favorecia demais o Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Flamengo. Então, até aquele momento, o Flamengo tinha 31-29 e o Palmeiras com um jogo a menos. Então, o Palmeiras, em tese, poderia ultrapassar o Flamengo. Agora não. Agora o Flamengo volta a abrir 4 pontos com um jogo a mais, mas de qualquer forma ele não vai ser alcançado pelo Palmeiras. E lembrando que no segundo turno esse confronto direto será no Rio de Janeiro, né? Mas esse resultado também ele já marca um distanciamento desse bloco dos 3 primeiros com a turma de baixo, porque embora o Palmeiras tenha só 2 pontos a mais que o Bragantino, é importante a gente lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Bragantino. Em todos os canais esportivos, rádios e plataformas digitais, o debate era um só. O Flamengo está de volta ao protagonismo? A vitória épica foi suficiente para reacender a chama da confiança no elenco rubro-negro? Os comentaristas não economizaram nas reações. Na ESPN, Zinho, ex-jogador e ídolo do clube, mal conseguia esconder a empolgação. Esse time hoje mostrou a cara do Flamengo que o torcedor exige. Com raça, intensidade e personalidade. Foi uma atuação de quem quer brigar até o fim pelo título. Do outro lado da bancada, Jean Oddi ponderava, ainda problemas táticos, mas hoje a superação falou mais alto. A vitória foi gigante pela maneira como aconteceu. O Bragantino jogou muito bem, dificultou demais. Foi um jogo digno de um grande campeonato. Já na Globo, durante o programa Troca de Passes, os apresentadores entraram no ar em clima de euforia. Alex Escobar abriu a transmissão com tom exaltado. Se tinha alguma dúvida se o Flamengo ainda está vivo na briga pelo título, acho que hoje ela foi respondida em campo. Roger Flores destacou a atuação do meio-campo flamenguista, em especial a de Arrascaeta. Ele é o cérebro desse time. Quando ele está bem, o Flamengo joga com outra fluidez. A assistência no segundo gol foi coisa de craque. E que jogo do Pedro, hein? Na Band, Neto foi direto ao ponto em seu programa. É isso que o torcedor quer ver. Ganha ou perde, mas tem que lutar. Hoje o Flamengo teve alma. O Bragantino é muito bem treinado, mas o Flamengo mostrou que camisa pesa. Ele ainda aproveitou para cutucar rivais. Tem time que com menos pressão já entrega. O Flamengo pode estar cambaleando, mas quando resolve jogar, meu amigo, é difícil segurar. Nas redes sociais, os vídeos com as reações da imprensa viralizaram. Cenas de comentaristas pulando na bancada, gritos, análises emocionadas, tudo se espalhou em minutos. No Twitter, #VamosFlamengo e #Bragantino foram os assuntos mais comentados da noite. Influenciadores e jornalistas esportivos postavam vídeos ao vivo, enquanto torcedores comemoravam como se fosse final de campeonato. Mesmo os programas mais críticos, como Linha de Passe, da ESPN, adotaram um tom mais caloroso ao analisar a vitória rubro-negra. Paulo Calçade, conhecido pela análise tática minuciosa, disse: "Hoje não foi só tática. Foi energia, foi entrega. O Flamengo jogou com o coração. Quando um time com talento joga com esse espírito, é difícil parar." O clima também foi de reconhecimento ao adversário. Todos os comentaristas fizeram questão de elogiar a postura do Bragantino, que jogou de igual para igual, dificultou, virou o jogo temporariamente e só foi derrotado por um lance individual nos acréscimos. Mas a noite era do Flamengo. A mídia, quase em uníssono, concluiu que a vitória foi uma virada de chave para o clube. Os debates que antes giravam em torno de crise e reformulação deram lugar a discussões sobre chances de título, recuperação moral e o retorno da confiança no elenco. A imprensa brasileira foi à loucura, e o país esportivo inteiro assistiu, mais uma vez, ao espetáculo que só o futebol brasileiro sabe proporcionar.